Bom dia, Namastê, Hare Krishna. Então, eu vou ler aqui o sânscrito primeiro. Então, vamos nos preparar para receber o verso com o mantra. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 7, o filho de Drona é castigado, versos 27 e 28. Então, verso 27 em sânscrito, Shri Bhagavanu Vacha, Vetedam Drona Putrasya, Brahman Astram Pradarshitam, Naivalsu Veda Samharam, Pranabada Upashtite. Verso 28. Nahi asyanyatam kinchit astram pratyavakarshanam jahi astratejam nadham astragyo yastratejasa. Agora o português, tradução. Verso 27. A Suprema Personalidade de Deus disse: Informo-te que se trata de um ato do filho de Drona. Ele disparou os hinos de energia nuclear, Brahmastra, e não sabe como retrair o fulgor. Ele o fez por sentir-se desamparado, estando temeroso da morte iminente. Repetindo. A Suprema Personalidade de Deus disse: Informo-te que se trata de um ato do filho de Drona. Ele disparou os hinos de energia nuclear, Brahmastra, e não sabe como retrair o fulgor. Ele o fez por sentir-se desamparado, estando temeroso da morte iminente. Verso 28. Ó Arjuna, somente outro Brahmastra pode neutralizar essa arma. Uma vez que és hábil na ciência militar, subjuga o fulgor desse armamento com o poder de tua própria arma. Repetindo. Ó Arjuna, somente outro Brahmastra pode neutralizar essa arma. Uma vez que és hábil na ciência militar, subjuga o fulgor desse armamento com o poder de tua própria arma. O microfone está fechado. Hoje a leitura era a Maria ia fazer. Eu, mas tudo bem, numa próxima eu faço, não tem importância. Tranquila. Melhor sobrar do que faltar, né? Obrigada, Mari, né, pela sua disposição. Um abraço. Mari, então você aloca ela para um outro momento, tá bom? Foi um acidentezinho que tudo bem. Mas eu tenho marcado tá? em alguns dias já para vou. Tá bom, Tá ótimo. Um abraço. Muito bem. Baby, pode retirar o verso da tela? Pode interromper o compartilhamento, tá? Muito bem. Nós vamos dar sequência aqui na nossa dissertação, né, do Srimad Bhagavatam. Nós estamos realizando aqui, né, nosso estudo do Srimad Bhagavatam. Nesse verso, vocês estão... Quem assistiu o filme do Oppenheimer? Quem já ouviu falar desse pensador? Ele é um cientista... Ele é originalmente dinamarquês, se eu não me engano. Ele foi para os Estados Unidos e ele trabalhou com o professor Einstein na formação da bomba atômica. Eles, então, elaboraram a bomba atômica, Oppenheimer. Tem um filme dele recente, foi colocado no cinema, uma biografia do Oppenheimer. E quando o Oppenheimer, eles fizeram o teste da bomba atômica. Eu não estou defendendo essa tese, tá? Mas tudo indica que sim, tudo aponta sim para essa direção. A bomba atômica, ela teria encurtado a guerra em 2 anos, talvez, e
as estimativas eram que aproximadamente mais 2 milhões de pessoas morreriam nesses 2 anos de guerra a mais que haveria. E a bomba atômica pôs um fim na resistência dos militares japoneses, que se renderam, e isso foi o fim da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial só ficou concluída, de fato, com o advento da bomba atômica. A queda do Hitler não pôs fim à Segunda Guerra. Havia muitas frentes ainda em andamento, a Rússia com a Finlândia, e, finalmente, os japoneses, né? Os italianos já tinham sido desarticulados, os alemães já tinham sido desarticulados, mas os japoneses ainda resistiam bravamente, porque eles são samurais, guerreiros, kamikazes, né? Então, calcula-se que uma guerra de contato com infantaria, né, como aquela do dia D, em que os aliados desembarcaram na Normandia, teria muitas perdas, muitos soldados morreriam, população civil, muitos morreriam, porque os japoneses, eles sacrificavam os seus cidadãos, né, como armas de guerra. Então, e os americanos teriam que matar os cidadãos. Então, eles elegeram 2 cidades militares. Essas cidades tinham bases militares, Hiroshima e Nagasaki eram cidades militares. Não eram somente cidades comuns, eram cidades com bases militares dos japoneses, eles se articulavam aí, eles produziam armas aí. Eles elegeram eram 3 cidades, na verdade, só que uma não deu, por conta de questões meteorológicas. Mas nessa cidade, Hiroshima e Nagasaki, as condições meteorológicas estavam favoráveis e as bombas atômicas foram liberadas ali. Então, logicamente que muitas pessoas da população civil, né, inocentes, de certa forma, foram mortos. E aí a brutalidade, a estupidez da guerra, nada justifica. Tá? Porém, os estudos apontam que uma guerra de contato, como foi nas frentes na Europa, levaria à morte de população civil de 2 a 4 milhões de pessoas, porque a guerra, os japoneses ainda tinham suprimentos para manter a guerra por mais 2 anos. E eles resistiriam. E eles usariam, como eles sempre fizeram, a população civil como, né, escudo de guerra. E os americanos teriam que matar a população civil com balas, ou com canhões, com chamas, com qualquer coisa, para poder conseguir chegar até os soldados. Eles calcularam a média de vida que eles perderiam, que a população civil do Japão perderia, e decidiram que o custo-benefício seria menor usando a bomba atômica. Então, eles soltaram as bombas. E o imperador foi informado de que a Tóquio, a capital, seria bombardeada, e os americanos soltaram panfletos na cidade informando para a população civil se retirar da cidade, porque ela seria alvejada. Então, o imperador Hirohito, o imperador japonês, decidiu, então, assinar o termo de rendição incondicional, e a Segunda Guerra Mundial foi concluída aí. Com a Segunda Guerra Mundial foi finalizada com o advento da bomba atômica. Que contradição! Só a guerra traz o nosso amor em paz. E é dito que o sábio é aquele que, ao ter que escolher entre 2 males, optará pelo menor deles. A brutalidade da guerra não se justifica. Assim, a ignorância da realidade última leva as pessoas à loucura, ao delírio, ao desespero e às guerras. Então, a ignorância deve ser combatida até que a humanidade possa ter paz e as nossas crianças possam ser felizes e aproveitar o benefício de terem nascido como seres humanos para aprender
a evoluir até as fases divinas, ou devas. É para isso que funciona o conhecimento. Para emancipar a humanidade até a condição de seres divinos. Na escala de Kardashev, seria o equivalente de civilização nível 2. No momento, nós estamos na escala civilização nível 0,7,5. E a proposta é chegar até nível 2. Na condição de nível 2, não há mais guerras. A civilização só consegue superar, uma civilização como a Terra, só consegue chegar a nível 2 quando consegue eliminar as guerras, porque as guerras colocam em risco. Então, a maioria de civilizações ou planetas como a Terra entram em extinção porque a civilização local não consegue superar as fases iniciais e morrem no primeiro ano. É como criança, né, na mortalidade infantil. Muitas crianças morrem no início. No passado, né, era assim, por conta da falta de medicação ou de estrutura. Então, muitas civilizações semelhantes à Terra entram em extinção nas primeiras fases, antes de chegar ao nível 2. Eles entram em extinção na fase 1, por conta das guerras. Né? Mas, quando o Oppenheimer, que é o idealizador, né, o físico responsável, o Einstein trabalhava com ele, né, e outros também colaboradores. E ele, então, quando a bomba atômica foi testada no Cabo Canaveral, né, que eles usaram esse lugar aí, neutro, para testar a bomba, então ele recitou um verso da Bhagavad Gita, do conhecimento védico, em que Krishna fala: então eu me tornei o destruidor dos mundos. Essa arma que está sendo descrita aqui, nesse verso, que é a chamada Brahmastra. Brahma, que significa suprema. Astra, arma. Brahmastra, que significa a arma suprema. Essa arma é uma arma nuclear, só que ela é ativada com mantras. Os físicos modernos conseguem ativar essa arma com física moderna, ou seja, física de partículas. Os yogis desse período, ou pessoas dessa civilização nesse período, eles detinham a tecnologia de mantras que permitia ativar um tipo de arma específica, chamado Brahmastra, que era uma espécie de uma arma nuclear, que funcionava como dissolvia os corpos. O que a bomba atômica faz? Dissolve os corpos. Então, essa arma chamada Brahmastra dissolvia os corpos. E ela podia ser neutralizada com outro tipo de arma. Então, essa arma podia ser ativada, mas ela era assim, muito agressiva, e desarticulá-la era muito difícil. Então, a pessoa que ativou essa arma, ela não sabia como desativá-la. Então, Krishna fala para Arjuna, então, nesse momento, olha... Perdão. Então, Krishna fala para Arjuna, olha, Arjuna, a arma Brahmastra foi articulada, o que significa que essa arma ativa uma dissolução integral de todas as pessoas envolvidas. Ela é uma arma suicida, kamikaze. Ela vai matar a todos. Você, os soldados, amigos e inimigos, todos serão dissolvidos. Então, ativa a arma que neutraliza ela. Você consegue. Então, Arjuna neutralizou a Brahmastra com outro tipo de armas que eram utilizadas com mantras. Eles aplicavam os mantras nas flechas, lançavam as flechas, essas flechas emitiam frequência de ondas, e essas frequências de ondas eram, então, utilizadas como armas de guerra. Né? Se vocês me perguntarem como é que eles faziam isso, eu, francamente, não tenho a menor ideia de como era feito, tá? Mas é como se diz, né? Uma pessoa assim, só um ditado, uma curiosidade, né? Se me perguntarem se bruxas existem, como é que é o ditado? Eu não sei dizer, mas eu sei que muita coisa estranha acontece por aí.
Então, é assim, se me perguntarem tecnicamente como essas armas são ativadas, de fato, né, eu não sei dizer. Mas a descrição é de que eles tinham algum tipo de tecnologia que conseguia fazer isso. Muitas das tecnologias que os yogis utilizavam no passado, nós utilizamos atualmente com tecnologia pragmática. Por exemplo, o que nós estamos fazendo aqui agora é uma psicocinese, em que nós conseguimos tornar visível uma imagem produzida por ondas. O Sanjaya, por exemplo, do a, o Sanjaya do o diálogo da Bhagavad Gita. O que ele está fazendo ali? Aquilo é uma telecinese, né? Esse é o termo, né? Pode verificar, David, para ver se é isso mesmo? Uma telecinese, em que ele transmite online as imagens à distância do campo de batalha. E ele utiliza para isso poderes iógicos, ou siddhis, perfeições místicas. Tá? Então, o que nós estamos fazendo aqui agora é uma perfeição mística, uma telecinese. Aí é feito com tecnologia de física teórica, né, porque envolve relatividade geral, e de partículas, que envolve frequência de ondas, captação, retransmissão de dados, etc. Então, o que o Sanjaya fez há 5.000 anos com siddhis, ou perfeições místicas, nós estamos fazendo agora, nesse momento, com perfeição tecnológica. É uma telecinese, sendo transmitida à distância, podendo ser vista pelos demais. Inclusive, simultaneamente registrada, porque o Google Meet, o aplicativo, ele está gravando essa transmissão online. Isso é telecinese. O que era feito de forma mística no passado, agora é feito de forma pragmática, ou seja, nós dominamos a magia. E ao dominar a magia e replicar a magia, nós chamamos isso de ciência. A diferença entre ciência e magia é que a magia nós não entendemos como acontece, e a ciência nós entendemos. Aquilo que é mágico, eventualmente pode ser chamado de científico, assim que a mágica é entendida nas suas funções técnicas. Né? Por exemplo, voar. Sempre foi uma perfeição mística que, eventualmente, era utilizada pelos yogis. Teletransporte, nós não temos tecnologia ainda, mas os estudos de entrelaçamento quântico já permite transportes de fótons, elétrons, pequenas partículas virtuais já podem ser teletransportadas. Já existe tecnologia rudimentar, né? Está em fase rudimentar ainda, mas é uma questão de tempo até que uma pessoa possa ser teletransportada da Terra para a Lua. Ou, né, de uma galáxia para outra. Tudo bem que está longe ainda da nossa realidade, mas é uma questão de tempo até que isso se torne Perdeu o som possível. aqui para mim, para vocês também? O som tá bom. Tá? Então, voar era uma perfeição mística siddhi do passado. Atualmente, basta nós irmos a um aeroporto, adquirir um ticket. Imediatamente você está no ar, voando a 1.000 km/h e, ao mesmo tempo, estando sentada em uma poltrona eventualmente confortável, se for na classe executiva. Não, executiva, na econômica não é confortável muito, não. Às vezes pode ser confortável se você for uma pessoa magrinha e tiver facilidade para dormir. Aí tudo bem. Mas se você tiver um sobrepesozinho, já fica bem desconfortável. Né? Um corpo maior, assim, já fica desconfortável. Mas voar é uma perfeição mística que hoje é possível para nós, seres humanos, com tecnologia pragmática. Atravessar montanhas. Os túneis dos metrôs, as estradas que atravessam montanhas,
já tornou isso possível, né? Viajar a outros planetas é uma tecnologia que, né, está em andamento. Então, quer dizer, né, aparecer em muitos lugares ao mesmo tempo. Tem pessoas que estão no Rio de Janeiro, outras que estão em São Paulo, ainda aqueles que, aqui eu reparei agora uma coisa interessante, hein? Tá, mas maciçamente Rio de Janeiro aqui está predominando atualmente, viu? O Rio de Janeiro está predominando aqui. Tem mais gente do Rio de Janeiro aqui de qualquer outra parte, né? Mas eu estou aparecendo simultaneamente aqui, agora, em diversos lugares ao mesmo tempo. Isso é uma perfeição mística, é um CID, que é possível através de tecnologia. Eu posso estar em centenas, milhares de lugares ao mesmo tempo. É uma perfeição mística. Só que isso é feito através de tecnologia. É mágico, mas como é uma magia que nós dominamos, isso é chamado de ciência. Tá? Então, essa arma do passado, Brahmastra, é o equivalente, como é descrito aqui, inclusive, como arma nuclear. É o equivalente à tecnologia que nós temos atual para armas nucleares. A arma nuclear mais poderosa do mundo é uma chamada Tsar, que é do controle dos russos. Essa arma é tão poderosa que pode, inclusive, causar terremotos. Ele é muito poderoso. Então, uma vez foi perguntado para o professor Einstein, na sua visão, como seria a Terceira Guerra Mundial? Aí, então, ele disse, com arcos e flechas. Porque as bombas nucleares vão eliminar todos os tipos de tecnologia, assim que forem lançadas. Vai sobrar apenas arcos e flechas para os soldados usarem, depois que as nucleares forem lançadas. Então, essa arma, Brahmastra, é a arma nuclear, tá? Que está sendo mencionada aqui. É um evento histórico, né? Tá? Essa parte do Srimad Bhagavatam está no evento histórico. Então, como está mencionando um fator de tecnologia, então eu fiz uma relação com os tipos de tecnologias que nós temos atualmente e que são referências dentro das escrituras como poderes mágicos ou siddhis, yoga. Tá? Muito bem. Então, eu vou pausar aqui. Muito obrigado pela atenção. Namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamanta, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Om Shanti, Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna.